Efatá, abra-te em nome de Jesus. Se você está ouvindo esta oração agora, é porque o céu escolheu esse instante para agir. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença com ousadia e reverência. Clamamos, agora pelo romper dos céus, que cada palavra aqui seja como fogo queimando as cadeias do inferno. Jesus, libera o Teu decreto sobre esta vida. Efatá, abra-se o impossível, abra-se o que estava selado, abra-se o que o inimigo tentou esconder. Escreva aqui nos comentários, Efatá em nome de Jesus, e creia no milagre que já começou. Ó, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor que abre portas onde só havia muros. A Tua palavra é viva, cortante, poderosa. Hoje, no poder do Teu nome, eu profetizo. Cadeias estão se rompendo, corações estão sendo visitados, destinos estão sendo realinhados com o céu. Você crê que Jesus pode abrir o impossível hoje? Então comente agora, eu recebo. Porque esta não é apenas uma oração, é uma convocação divina. A presença de Deus está aqui. Em nome de Jesus eu declaro, os céus estão em guerra por você. Há uma unção sendo derramada agora. Uma unção de restituição, cura, libertação e avanço. Nada que foi trancado pelo homem, pelo medo ou pelas trevas pode resistir ao decreto do Rei dos Reis. Efatá, se você está ouvindo isso agora, é porque o Espírito Santo está te chamando para um novo tempo. Comente, Jesus está abrindo minha porta. Pai, toca agora esta vida que ora comigo. Envia anjos com espadas desembainhadas, abre caminhos onde havia desespero. Que esta seja a hora da virada, da intervenção divina, do milagre inesperado. Esta oração não chegou até você por acaso. Foi Deus quem te trouxe aqui. Você consegue sentir o mover? Comente amém. Se essa palavra já te alcançou, o céu está se movendo. Jesus, eu te invoco agora como o leão da tribo de Judá. Ruge sobre cada batalha espiritual, sopra sobre os ossos secos, ressuscita os sonhos mortos. Abre os ouvidos espirituais, abre as portas do favor, abre os olhos para enxergar o teu propósito. Que cada pessoa que ora agora seja marcada pelo teu fogo. Deus está te chamando pelo nome. Não ignore este sinal. Se você crê, ative sua fé nos comentários. Escreva Efatá como um ato profético, porque esta é a hora do romper, da cura, da resposta. Que todo bloqueio se desfaça, que toda palavra contrária perca sua força, e que o poder do alto desça como um raio sobre a tua casa. Espírito Santo, toma o controle. Essa oração é mais que palavras, é um portal espiritual sendo aberto. E a chave tem um nome: Jesus Cristo. O Deus que abre, o Deus que liberta, o Deus que nunca chega atrasado. Você consegue sentir isso? Então levante sua fé agora e receba. Efatá, abra-se tudo que estava fechado. Em nome de Jesus. Pai Santo, estamos aqui, de joelhos na alma, rasgados por dentro, esperando que o céu se incline sobre nós. Vê, Senhor, esta casa, este coração, este corpo cansado. Estamos diante de Ti como vasos quebrados, suplicando. Efatá, abre, Senhor. Abre o que ninguém pode abrir. Abre a porta da esperança onde só há silêncio. Se esta oração chegou até essa pessoa agora, é porque o céu está prestes a se mover. Você crê que Jesus pode abrir o impossível? Comente agora. Efatá em nome de Jesus. Espírito Santo, visita essa alma que já não vê saída. Tu conheces o desespero escondido, a lágrima que ninguém enxuga, o grito abafado pela rotina. Efatá, Senhor. Toca no lugar onde tudo se fechou, os sonhos, o ânimo, a fé. E se hoje for o dia em que o teu filho sussurra, abra-te. Quem poderá impedir o milagre? Você acredita que não foi por acaso que deu play neste vídeo? Então escreva: Jesus está abrindo minha porta. Deus Todo-Poderoso entra agora nesta história.
rasga os céus e desce com teu fogo. Libera o impossível. Tira o nome dessa pessoa da fila da espera e escreve no livro da promessa. Não há tranca que resista ao teu nome, Jesus. Não há vergonha, rejeição ou fracasso que supere a tua palavra. Efatá sobre esse coração endurecido. Efatá sobre essa porta que se fechou com violência. Hoje, o céu está batendo à tua porta. Senhor, vem com cura. Cura os traumas, os lutos não chorados, as feridas antigas que ainda sangram no silêncio. Há quem carrega dores que ninguém vê, mas tu vês, ó Deus. Tu entras nos cômodos escuros da alma e sussurras: abra-te. E tudo começa a respirar de novo. Você ainda consegue acreditar que Deus ouve sua dor mesmo quando todos se calam? Então declare fé nos comentários. Amém, eu creio. Jesus, segura essa pessoa que está por um fio. Que essa oração seja um abraço do céu, um resgate, uma respiração profunda no meio da tempestade. Sopra teu espírito agora, destranca os cárceres da mente, queima as mentiras do inimigo, quebra os grilhões da ansiedade. Efatá, abra-te, liberdade, abra-te, paz, abra-te, manhã nova. Comente: eu recebo esse renovo. Deus está fazendo de novo. Senhor da glória, lembra dessa pessoa que a religião ignorou, que foi descartada pela igreja, mas nunca esquecida por ti, que já não ora como antes, mas ainda te espera. Vem, Jesus, passa por esse vale e chama pelo nome. Como fizeste com Lázaro, chama para fora. Como fizeste com o surdo-mudo, toca e diz: Efatá, abra-te. A surdez da alma vai cessar. A voz do Espírito será ouvida outra vez. Pai, se há alguém orando agora com lágrimas, mostra que Tu és Deus de consolo. Quebra o peso da solidão. Que essa noite não termine sem uma resposta do céu. Tu és o Deus que responde com fogo, que desce na oração simples e levanta os caídos. Efatá sobre as emoções. Efatá sobre as finanças. Efatá sobre o casamento. Tudo que parecia morto vai viver de novo. Espírito de vida, eu oro agora por reconexão, por recomeço, por portas que nunca foram abertas antes, por oportunidades que não vêm de homens, mas do Teu trono. Pai, olha essa fé que está sendo escrita nos comentários. Vê cada amém, cada efatá, cada Jesus está abrindo minha porta como sementes no mundo espiritual. E faz brotar o impossível. Jesus, entra nessa casa com autoridade. Entra com o Teu cajado e o Teu bálsamo. Onde há confusão, estabelece ordem. Onde há trevas, declara luz. Onde há guerra, proclama paz. Onde tudo parece perdido, planta esperança. Essa pessoa não está sozinha. O Senhor está aqui. Efatá sobre essa casa. Efatá sobre esse corpo. Efatá sobre esse coração que clama em silêncio. E agora, Senhor, que toda essa oração se torne vida. Que não fique apenas nas palavras, mas que se cumpra. Que os testemunhos se levantem. Que portas se escancarem. Que respostas cheguem como um trovão. Porque quando Tu dizes Efatá, até o inferno se cala. Que haja avivamento, que haja renovo, que haja glória. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eis-nos aqui, em meio à pressa da vida, ao ruído dos dias, ao silêncio dos vazios. Paramos tudo para Te ouvir, porque algo em nós clama, mesmo sem palavras. Algo em nós precisa mais de Ti do que de qualquer outra coisa. E hoje, nesta oração, Te pedimos: Jesus, entra nas fendas invisíveis da nossa alma, onde os homens não alcançam, onde nem nós mesmos conseguimos tocar. Entra e diz: Efatá. Sim, abre. Abre a alma, abre o espírito, abre aquilo que o medo selou com pedras. Tu és o mesmo que chamou Lázaro do túmulo. Tu és o mesmo que tocou os olhos cegos. Será que ainda cremos nisso? Será que ainda conseguimos acreditar que o Teu toque muda tudo? Espírito Santo, se estás aqui, manifesta a Tua glória.
Quantas portas já tentamos abrir com força própria? Quantas vezes batemos, gritamos, imploramos, e o céu parecia mudo? Mas hoje, algo mudou. Hoje, o teu espírito se move. Hoje, há um calor no peito, uma lágrima no canto do olho, uma esperança nascendo onde só havia cansaço. Tu estás fazendo o novo, Jesus. Tu estás nos chamando para crer de novo, para orar como quem acredita, para declarar Efatá em nome de Jesus. E se a oração é fraca, que o teu espírito a fortaleça. Se as palavras são confusas, que o teu fogo traduza tudo diante do Pai. Porque não oramos com perfeição, oramos com fome. Há dores aqui que nunca foram ditas, histórias secretas, cicatrizes abafadas por sorrisos. Mas tu conheces tudo, Senhor. E se conheces, também podes curar. Por isso clamamos, Efatá sobre os traumas. Efatá sobre as lembranças que nos paralisam. Efatá sobre o medo de confiar de novo. Quantos estão aqui ouvindo, mas carregando o coração como um deserto? Será que essa oração chegou até eles por acaso? Ou foi o céu que os trouxe? Até aqui, Senhor, sopra agora sobre o deserto. Faz brotar flores entre as pedras. Toca no fundo da alma. E se ainda há vida ali dentro, faz renascer. E quando ninguém mais acredita em nós, tu acreditas. Quando até nós desistimos de nós mesmos, tu ainda chamas pelo nome. Por isso oramos com os olhos fechados, como quem te sente mesmo sem te ver. Porque há algo aqui, há algo no ar, há uma unção nos envolvendo. Jesus caminha entre nós agora, passa entre as casas, toca nas mãos que estão levantadas, aquece os corações frios, chama os filhos de volta, chama os pais feridos, chama as mulheres cansadas. Esta não é só uma oração, é uma visitação divina. Quantas vezes nos acostumamos com portas fechadas e achamos que era normal? Achamos que o silêncio era a resposta. Mas hoje o céu fala. Hoje o céu se move. Hoje Deus se levanta do trono e diz, abra-te. E quando Deus diz isso, nenhuma força da terra pode impedir. Você consegue crer nisso? Então escreva agora, como um ato de fé. Efatá, Jesus está abrindo minha porta. Porque a fé escrita também é profética. Ela move, ela declara, ela rompe. E mesmo que tudo pareça igual, algo já mudou. Mesmo que os olhos ainda vejam o mesmo cenário, o espírito já sente o novo. O invisível começou a se alinhar. O céu está respondendo, mesmo no silêncio. Porque às vezes Deus responde com paz, com uma presença que aquece o peito, com um choro que limpa, com um arrepio que sussurra, eu estou aqui. E isso basta. Isso muda tudo. Isso é milagre. Isso é Jesus. Jesus continua. Continua o que começaste. Não deixes esse coração sair igual. Não deixes essa oração terminar sem resposta. Porque estamos aqui, vulneráveis, com o coração exposto, com os olhos cheios d'água. Abre, Senhor. Abre tudo. Abre o que nunca foi aberto. Abre o que esquecemos que existia. Que essa oração seja memória viva na alma de quem ouve. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu amor nos reconstrua. Jesus, estamos te sentindo. Algo em nós se move. Algo em nós se quebra. E nesse quebrantamento te damos liberdade. Liberdade para tocar no que evitamos. Liberdade para mexer onde mais dói. Porque só tu sabes como curar sem ferir. Como revelar sem humilhar. Como transformar sem pressionar. Por isso oramos, mesmo com medo, mesmo com vergonha. Efatá, Senhor. Abre o que está travado dentro de nós. Abre o baú das promessas esquecidas. Abre o coração endurecido pelo tempo. Tu sabes onde colocar as mãos, Jesus. Tu sabes o que nenhum terapeuta viu, o que nenhum amigo entendeu. Hoje te pedimos, Pai, reescreve a história. Pega o que virou pó e sopra tua vida sobre isso. Como no vale de ossos secos fala uma palavra, só uma.
e tudo ressuscita. Traz à tona o que estava soterrado, traz de volta o que foi abandonado. Traz luz para os cantos escuros da alma, e se estivermos resistindo, vence-nos com teu amor, porque não há tranca que resista à tua voz. Quando o céu diz, abra-te, a terra obedece. Quando o Senhor chama, até o impossível responde. Será que você pode dizer, eu creio, Jesus? Escreva isso agora, não por mim, mas como um sinal entre você e Deus. Espírito Santo revela o que precisa ser entregue. Talvez o que impede a porta de se abrir ainda esteja em nossas mãos. Talvez seja o controle, o orgulho, o medo de se machucar de novo. Por isso agora, nesta oração, entregamos tudo. Tiramos os pesos, tiramos as máscaras e dizemos, e Senhor, entra. Entra com tua luz, entra com teu fogo. Queima o que não te glorifica. Remove o que bloqueia o fluir da tua presença. E se houver resistência em nós, quebra com ternura, como quem molda o barro com lágrimas. Tu és o Deus que ainda toca, ainda cura, ainda fala no meio da noite. Tu és o Deus que caminha sobre as águas da nossa instabilidade, que não tem medo da nossa bagunça. Por isso, Jesus vem. Caminha sobre nossas tempestades. Entra no nosso barco, mesmo quando parece tarde demais. E se estivermos afundando, dá-nos a mão. Porque um toque teu basta. Um toque teu acalma o mar. Um olhar teu muda tudo. Será que conseguimos crer nisso? Mesmo agora? Mesmo do jeito que estamos? Hoje, Senhor, não pedimos apenas bênçãos. Pedimos transformação. Não queremos apenas portas abertas. Queremos corações rendidos. Porque de nada adianta ganhar o mundo e perder a alma. Por isso dizemos, faz tua vontade, mesmo que doa no início. Faz tua vontade, mesmo que nos desmonte. Porque se for por ti, tudo vale a pena. Abre a porta, mas antes, abre o entendimento. Abre os olhos. Abre o espírito. Efatá. Em nome de Jesus. Quantas vezes oramos, mas não ouvimos resposta. E hoje entendemos. Talvez o céu estivesse esperando esse momento. Esse exato momento. Agora. Aqui. Com o coração sensível. Com a alma exposta. Com os pés descalços diante da tua glória. Não é tarde. Não é pouco. Não é insignificante. Deus está aqui. Deus está ouvindo. Deus está abrindo. Sinta isso. Respire isso. Escreva isso como profecia pessoal. A porta está se abrindo agora. E mesmo que os olhos ainda não vejam, o Espírito já sabe, já percebe, já responde. Porque há um mover que não se explica, só se sente. Há uma presença que preenche o ar. Há um nome que basta ser pronunciado. Jesus. E quando dizemos esse nome, toda a escuridão se dissolve. Toda a dúvida perde força. Toda a alma cansada encontra abrigo. Hoje não é só mais um domingo. Hoje é o dia do toque. Hoje é o dia do Efatá. Hoje, o céu entrou em casa. Senhor, olha para esse coração que está quase desistindo. Olha para essa alma que ainda te ama, mas já não tem forças para dizer em voz alta. Há alguém ouvindo esta oração agora, lutando em silêncio, tentando parecer forte, mas por dentro está aos pedaços. Jesus, só tu sabes o que essa pessoa vive quando ninguém vê. Só tu entendes a dor que não foi confessada nem em oração. Por isso agora, visita essa intimidade ferida. Visita os bastidores da alma. E diz ali, no mais escondido, Efatá, que se abram os porões da memória, que se curem as feridas da infância, que se quebrem as prisões construídas pela rejeição. Tu és o Deus que quebra cadeias invisíveis, o Deus que entra sem pedir licença, mas que só age onde é bem-vindo. Por isso, dizemos com liberdade, entra, Senhor, entra com tua verdade, entra com tua espada, rasga os véus que ainda nos impedem de ver,
Rasga as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos. Tira os rótulos, os traumas, os pactos silenciosos com a dor. E planta em nós uma nova identidade. A identidade de filhos, de herdeiros, de amados. Você consegue crer que Deus ainda te chama de filho, de filha? Que Ele ainda te quer, mesmo depois de tudo? Hoje, Jesus, te pedimos. Entra também nas áreas práticas da vida. No financeiro, no casamento, na saúde, na mente que vive em tormento. Tu não és um Deus só de domingo. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Por isso, efatá sobre os negócios. Efatá sobre os currículos esquecidos. Efatá sobre os diagnósticos irreversíveis. Efatá sobre os casamentos que já dormem em camas separadas. Efatá sobre a mente que não descansa. Tu és o Deus da realidade. O Deus que transforma o dia a dia com tua glória. Por isso oramos com ousadia, não por merecimento, mas por fé. Há algo no ar, Jesus. Algo se rompeu. Algo se abriu. Não sabemos explicar. Mas há um vento diferente soprando agora. É o teu espírito. É o teu sinal. É a tua resposta. Para aquele que já não esperava mais. Para aquele que achou que a oração tinha sido esquecida. Não foi esquecida. Foi guardada, foi amadurecida. Foi regada com lágrimas. E agora o tempo chegou. O tempo do cumprimento, o tempo da virada. Se você crê, declare com fé nos comentários. Chegou o tempo do efatá na minha vida. Porque há poder na palavra liberada em fé. Espírito Santo, não permitas que essa pessoa volte ao normal depois desta oração. Que algo tenha sido alterado para sempre. Que uma nova atmosfera tenha se instalado sobre a vida dela. Que a mente acorde com outra perspectiva. Que os olhos vejam o mundo com outros filtros. Que a alma sinta que não está mais só. Que a companhia do céu se torne constante. Que os passos agora sejam guiados. Que as decisões já não sejam baseadas no medo. Porque o efatá não é só uma abertura. É uma nova rota. Jesus, sela esta fase com teu sangue. Cobre essa vida com tua presença. E se algum espírito contrário tentava impedir essa oração de chegar, que agora fuja em nome de Jesus. Porque onde a luz entra, as trevas não resistem. Onde a verdade ecoa, a mentira perde força. Onde o amor é entronizado, a culpa perde o trono. Por isso dizemos com todo o coração: fica, Senhor, fica em nós, fica em casa, fica nesta nova estação. O que começou com clamor, termina com alívio. O que começou com lágrimas, termina com fé. O que começou com angústia, já está cheio de glória. Senhor, quantas vezes ouvimos que não éramos suficientes? Quantas vozes nos marcaram com palavras duras, com sentenças que nos prenderam em prisões emocionais? Mas hoje, nesta oração, nós declaramos: essas vozes não têm mais autoridade. Só tua voz permanece, Jesus. A voz que diz: tu és meu, tu és amada, tu és escolhido. Por isso oramos agora contra todo espírito de acusação, toda seta lançada na infância, toda palavra maldita dita por pai, mãe, líderes, parceiros, professores. Hoje o céu grita mais alto: efatá. Que se abram os ouvidos espirituais. Que se quebre toda a maldição repetida em silêncio por dentro. Jesus, olha para quem já não se reconhece mais. Para quem se perdeu tentando agradar os outros. Para quem se calou por medo de rejeição. Hoje, nesta oração, estamos te entregando nossas versões quebradas, nossas cópias de nós mesmos, nossa necessidade de parecer fortes. Porque agora, queremos ser reais diante de ti. Não queremos impressionar. Queremos ser transformados. Toca, Jesus. Toca com tua mão ferida. Toca com teu amor escandaloso. Faz essa alma lembrar quem ela era antes do trauma, antes do adultério, antes do abuso, antes da crise. E se alguém aqui sente que já cruzou uma linha sem volta, Jesus, mostra que a tua cruz ainda é suficiente. Que teu sangue ainda fala mais alto que o erro.
que a tua graça não é frágil, que o teu perdão não é parcial. Tu és o Deus do recomeço, o Deus do vai e não peques mais, o Deus que escreve no chão enquanto todos querem apedrejar. Será que você ainda crê nisso? Que Deus não terminou com você, que Ele ainda te escolhe, mesmo agora, mesmo com tudo que você já fez. Espírito Santo, ativa agora uma libertação profunda. Que os grilhões da alma sejam quebrados, que os pactos com o passado sejam cancelados, que os quartos escuros sejam iluminados, que o coração petrificado comece a pulsar de novo. Sopra teu fôlego de vida, Senhor. Sopra como no princípio, cria do nada, restaura do caos, faz de novo. Porque Tu és especialista em recomeços. Tu és o Deus que escreve em páginas rasgadas. Tu és o Salvador que desce até o fundo do poço só para resgatar um filho perdido. Senhor, se há alguém ouvindo essa oração à beira de uma decisão perigosa, segura essa mão agora, impede esse passo, interrompe esse ciclo, revela o perigo antes que seja tarde. Efatá sobre a consciência, efatá sobre o discernimento, efatá sobre a direção. Tira o véu do engano, mostra a verdade, mostra a cilada, mostra o escape. Porque não queremos voltar ao ponto de dor. Não queremos repetir a história dos nossos pais. Queremos romper. Queremos ser livres. E quando tudo em volta grita que não vai dar, que não vai mudar, que já é tarde, que o teu espírito grite mais forte dentro de nós. Ainda há tempo. Ainda há caminho. Ainda há propósito. Que essa voz ecoe mesmo quando o vídeo acabar. Que essa presença continue mesmo no silêncio da madrugada. Que esse toque permaneça mesmo quando não estivermos mais de joelhos, porque Tu não és um momento. Tu és uma eternidade presente. Tu és o Deus que fica, que insiste, que ama até o fim. E se a fé de alguém estiver fraca, que a Tua fidelidade a sustente. Se as lágrimas estiverem caindo agora, que sejam sementes do novo tempo. E se o coração estiver dizendo, Senhor, me vê, que o céu responda com ternura, eu sempre estive aqui. Porque o efatá não é apenas sobre portas externas, é sobre corações que voltam a bater no ritmo do céu, sobre almas que voltam a respirar esperança, sobre vidas que se lembram que a promessa ainda está viva. Jesus, hoje oramos por aqueles que se sentem esquecidos até pela própria fé, que já não conseguem orar como antes, que perderam as palavras no meio da dor. Senhor, recebe até o silêncio como oração, recebe até o suspiro como clamor. Tu conheces o que não sabemos expressar. Tu traduzes lágrimas como se fossem salmos. Por isso, neste instante, nós declaramos sobre esses corações: Efatá, que se abram os lábios fechados pela decepção, que se abra o espírito preso no medo, que se abra a esperança enterrada pela espera, e que mesmo sem força ainda, consigam dizer, Jesus não me deixa. Há um grito preso em muita gente, Senhor. Um grito que diz, até quando? Até quando vai doer assim? Até quando vai parecer que nada muda? Até quando o céu estará em silêncio? Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O tempo da espera não é castigo, é proteção. O céu não te esqueceu. O céu está moldando o milagre. Está preparando a resposta. Está esculpindo a promessa. Você consegue crer que enquanto nada parece acontecer, Deus está cuidando de tudo? Jesus, Tu és o único que conhece os bastidores dessa alma. Só Tu sabes o quanto ela já foi até o fim da fé, e mesmo assim continuou. Por isso, honra agora essa persistência silenciosa, essa fidelidade que ninguém vê, esse esforço de continuar mesmo sem sinais. Tu disseste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, olha com carinho para esses filhos que continuam te esperando no escuro e declara sobre eles, Efatá, que se abram os céus, que se abra o destino, que se abra o tempo da colheita.
Porque onde há fé, há resposta. Senhor, visita agora quem foi traído, quem confiou e foi machucado, quem se entregou e foi abandonado. Só tu sabes o que dói ser deixado por alguém que prometeu ficar. Só tu sabes como é amar e ser descartado. Mas hoje, nesta oração, nós entregamos essas feridas no teu altar. Jesus, cura as decepções que ninguém entende. Toca onde nem nós conseguimos mais tocar. E diz: eu não sou como eles. Eu cumpro o que prometo. Eu não fujo da dor, eu entro nela para curar. Tu és o Deus que reconstrói corações fragmentados. Espírito Santo, abre os olhos espirituais agora. Mostra que ainda há um propósito. Mostra que ainda existe beleza mesmo depois da queda. Tu és o Deus que faz florescer no deserto, que faz brotar esperança em ossos secos. E hoje, com fé profética dizemos: Efatá sobre os olhos que não enxergavam mais futuro. Efatá sobre os sonhos cancelados. Efatá sobre os projetos que ficaram pelo caminho. Restaura, Jesus. Sopra vida outra vez. Leva esse homem, essa mulher, de volta ao centro do teu querer. Jesus, não queremos mais viver pela metade. Não queremos mais uma vida espiritual morna, desconectada, sem chama. Reacende o fogo. Renova a paixão. Leva-nos de volta ao primeiro amor, aquele tempo em que só a tua presença bastava. Em que a oração era prazer, não obrigação. Em que o arrependimento era sincero, não estratégico. Queremos te amar de novo, como antes, melhor que antes, e declaramos com fé: Efatá sobre o Espírito. Efatá sobre a paixão por ti. Efatá sobre a intimidade. Abre tudo o que foi fechado pelo cansaço. E enquanto oramos, sentimos que o céu está se movendo, que algo está se rompendo, que cadeias estão caindo, que portas estão destrancando, não pela nossa força, mas pelo nome que está acima de todo nome, Jesus. Nome que cura, nome que liberta, nome que abre o impossível, nome que sustenta quem ninguém mais segura, nome que levanta quem já estava deitado em morte, nome que grita com autoridade diante do túmulo da esperança. Efatá, abra-te, e o que estava morto revive. Você não está mais no mesmo lugar. Algo se moveu dentro de você. E não foi emoção passageira. Foi o céu respondendo. Foi o Espírito Santo te encontrando no lugar onde ninguém mais via. Talvez você não consiga explicar, mas sabe que algo foi tocado, algo foi aberto, algo mudou. E se esta oração foi a resposta que você tanto buscava, mas não sabia como pedir, você consegue sentir a brisa suave do Espírito agora? Como se Deus estivesse sussurrando: eu vi sua dor. Eu ouvi sua oração calada. Eu já estou abrindo a porta. Sim, há um mover invisível acontecendo. Enquanto você ouvia, as correntes caíam. Enquanto você chorava, o céu escrevia uma nova página. Efatá, disse Jesus. E o que ele abre, ninguém pode fechar. Não é coincidência. Não é acaso. É destino profético. Você foi atraído por um fio invisível de amor. E agora está marcado por uma presença que não te deixará mais o mesmo. Você sente que algo invisível tocou seu espírito enquanto ouvia? Então permaneça nesse lugar de fé. Reaja como quem viu o impossível tremer. Escreva aqui nos comentários: Jesus abriu minhas portas. E deixe que seu testemunho seja um altar de glória. E se esta oração incendiou sua fé, não vá embora como quem apenas passou por um vídeo. Permaneça como quem foi visitado por Deus. Inscreva-se não por rotina, mas porque aqui Deus ainda fala. Efatá já começou a se cumprir. A porta já se abriu. E o nome que governa sobre tudo ainda está sussurrando no seu espírito: eu sou.